vocês fazem cursos de capacitação, boa tarde, fazem cursos de capacitação, 40 horas, fazem cursos de qualificação, 160 horas, e todas as vezes que você faz um curso de capacitação, você acumula 40 horas dentro da tríade. Então, para você conseguir um curso técnico, hoje você tem que ter no mínimo umas 1.200 horas de aula para você conseguir o certificado de um curso técnico. Boa tarde, família. Aí o que acontece? Você vai fazendo os cursos, por exemplo, na área de enfermagem. A gente tem alguns cursos aí que estão em aberto. Aí você vai lá e faz um curso de qualificação ou de capacitação na área de enfermagem. Se for de capacitação, 40 horas. No seu cadastro que você tem, nós temos um sistema hoje por nome de SIGA. Nesse sistema é lançado, né, os dados de vocês e fica lá armazenado nesse sistema. E todas as vezes que vocês fazem algum tipo de curso, fica registrado no SIGA. Então, se você fez um curso dentro de uma tríade, por exemplo, ele vai ficar registrado lá. Quando você fizer outro curso, ele vai somar, né, os pontos lá naquela tríade, por exemplo, de enfermagem. Esse curso de saúde e segurança do trabalho, ele soma ponto no curso técnico de enfermagem. Então você já tem 40 horas. Aí você faz um outro curso de capacitação, 40 horas, que também vai somar pontos dentro dessa tríade do curso de enfermagem. E aí você vai acumulando essas horas, né, de curso que você vai fazendo. Quando você inteirar as 1.200 horas e concluir todos os cursos de capacitação da tríade, você consegue pegar um certificado de um curso técnico em enfermagem. E se porventura você quer fazer um curso de técnico de segurança do trabalho, esse curso de saúde e segurança no trabalho, ele já soma pontos também para o técnico de segurança do trabalho. Então, todos os cursos que vocês fazem vai somando pontos. Às vezes você vai fazendo curso, quando menos você esperar, você vai consultar lá no SIGA e você vai ver que você já tem um certificado de um curso técnico à sua disposição. No passado, como que era feito esses cursos técnicos? Né? Na época do ITEGO, há uns 2 anos, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Você entrava num curso técnico e aí você tinha que ter aquela sequência até você terminar o curso. O que acontecia? Muitas pessoas, às vezes, por um período de tempo, não tinha condição de participar do curso. E aí ele desistia do curso, ele abandonava o curso, porque não tinha como ele voltar lá na frente e terminar esse curso técnico. Aí a gente identificou que a gente poderia fazer diferente para que o aluno não pudesse vir ter esse prejuízo. Como que a gente fez? Então a gente fez essa forma de acumular, né? Vai acumulando as horas, vai acumulando as horas, vai acumulando as horas, e aí quando você atingir o número de horas para um curso, por exemplo, curso técnico, você vai conseguir a certificação. E se porventura você fez um curso agora, a gente vai terminar de saúde e segurança do trabalho, aí você não vai dar continuidade agora, porque você tem um outro curso que você está fazendo e não tem como você dar continuidade. Não tem problema, você vai parar agora. Daqui 2 meses vai ter oportunidade de outros cursos. Você pode começar daqui a 2 meses de novo. Você não vai perder essas horas que você fez. Ah, mas eu parei durante 1 ano. Não tem problema. O SIGA, ele nunca muda. Eu estou aqui da época do Pronatec, do ITEGO e do COTEC. Não mudou, o SIGA é o mesmo, é um sistema de gestão integrado do Estado e não muda. Então, os seus dados ficam armazenados no SIGA. Ainda que no futuro, né, esse nome, COTEC, venha a mudar para outro nome, UFG, SGA, seja lá o que for. Mas o sistema SIGA é sempre o mesmo, ele nunca vai mudar. Então, os seus dados ficam armazenados no SIGA.
Então, todas as vezes que você fizer um curso, né, vai ser acumulada essa quantidade de Bora não. pontos. E Guarda. no futuro você pode ter aí um certificado de curso técnico. Quando menos você imaginar, ele está na sua mão. Boa tarde, Manusa. Eu vou colocar no grupo, pessoal, os cursos disponíveis e o link para vocês fazerem a inscrição. Assim que a gente concluir a nossa aula, aí eu vou entrar lá no WhatsApp, para a gente não perder o foco aqui, e vou colocar os cursos que a gente tem disponíveis. Nós temos vários cursos online e vou colocar lá também o link para vocês fazerem a inscrição de vocês. Até porque essa turma que está fazendo inscrição agora vai começar a estudar depois que a gente provavelmente vai estar terminando esse curso com vocês. Então você já termina um, começa outro. E aí vai dando sequência. E o importante é não desistir, pessoal. Ir firme. Técnico de segurança trabalha só por esse. Deixa eu ver a pergunta aqui da colega. Meu microfone tá ruim, pessoal, para vocês aí, só para Vanessa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal? Ouvindo bem. Beleza. Jennifer, fecha o seu microfone, por favor. Aí, porque senão fica dando interferência. Aí a gente não consegue, às vezes fica ruim para o colega, para ele entender. O site eu vou passar para vocês, tá? Após a nossa aula. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, professor. Tudo bem com você? Tudo jóia? Lá tem mais nessa área de segurança do trabalho, viu? Tem mais cursos lá que vai dar continuidade nesse que vocês estão fazendo. Tem outros cursos lá nessa mesma área. Depois eu vou mandar as opções para vocês lá no grupo do WhatsApp. Nós temos muitos cursos bons lá. Temos cursos de qualificação, 160 horas, temos cursos de capacitação, 40 horas, que no caso que vocês estão fazendo, né, de capacitação 40 horas. E nós temos muitos mesmo, depois eu vou passar para vocês. Para quem mora em Santa Helena, nós temos alguns cursos presenciais na área aí da beleza, né, manicure e pedicure, salão de beleza, nós temos aí várias opções que abriram agora. E para quem mora em Santa Helena ou próximo a Santa Helena, que tem condição de ir para Santa Helena, vai ser um sucesso, viu? O pessoal aí está muito animado com esses novos cursos. Bom, pessoal, alguma dúvida a respeito dos cursos da Tríade? Boa tarde, Jordana. A atividade de ontem vocês conseguiram fazer? Eu vi que alguns alunos fizeram, né? Eu vou compartilhar a minha tela para a gente já ir dando início à nossa aula. Bom, ontem a gente parou por aqui, a gente falou até, né, aqui nas NRs. NRs são normas, né, regulamentadoras. Nós falamos da NR4, NR6, NR7. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto tão importante, que é saúde e segurança no trabalho. Como eu disse a vocês, né, e vou estar sempre frisando isso aqui, é muito importante que
todos nós, né, como pessoas, temos a consciência de que a nossa saúde ela não pode ser levada por irresponsabilidade de pessoas que não estão importando com a gente. Então, se você se deixa, né, se submeter a algumas regras que algumas empresas aí, principalmente empresas pequenas, né, empresas familiares, acabam impondo sobre você, você vai desgastar, né, vai às vezes ter um problema sério de saúde e essas pessoas depois que você ficar doente não vão querer olhar para você. Isso acontece em empresa grande também? Com certeza. Tem alguns gestores que não estão preocupados com a sua saúde. Então você precisa aprender sobre a segurança no trabalho para você preservar a sua saúde, para que no futuro você não venha a ter nenhum tipo de desgaste, né, tendo que procurar INSS, procurar médicos, né, fazer cirurgias por por falta de às vezes você ter o conhecimento de que aquela função que você exercia da forma que você exercia ia te causar um problema sério de saúde. Então, postura na hora de trabalhar, né, ao sentar na cadeira, a forma de digitar no teclado, né, existem algumas formas de trabalho, às vezes com peso demais, então tudo isso vai trazer prejuízos para a sua saúde no futuro, com certeza vai ter desgaste, né, da sua saúde. Vai ter desgaste físico e mental, porque você vai estar doente, tendo que procurar recursos, né, e geralmente as empresas elas não estão muito preocupadas quando o funcionário está doente. Então a gente tem que preocupar com a nossa saúde e sempre preocupar em fazer o nosso trabalho de forma que não venha, né, agravar, nem trazer nenhum tipo de problema de saúde para a nossa vida. Como eu disse a vocês, e vou continuar frisando isso aqui, acidentes de trabalho pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na empresa, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer no caminho para a escola, pode acontecer na escola, né? Acidentes podem acontecer em qualquer lugar. Agora a gente tem que ter o que? Prevenção, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que observar por onde anda, como anda. Não pode. Outro dia, só vou contar um fato que aconteceu comigo, né, de experiência. Eu estava assim, num momento difícil da minha vida, eu estava meio nervoso, né, com alguma coisa ali que havia acontecido, e eu saí para ir ao shopping lá em Rio Verde. E ali quem conhece o shopping sabe que no shopping de Rio Verde tem alguns caixas da Caixa Econômica Federal dentro do shopping. Caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal dentro do shopping. E eu entrei, deixei o meu carro no estacionamento e eu ia entrar, né, para a praça de alimentação. E aí quando eu estava passando ali por trás, eu estava muito nervoso, de cabeça baixa, eu não observei que tinha um ar-condicionado e eu bati a cabeça naquela ferragem que estava ali sendo suporte para o ar-condicionado e fez um corte muito grande na minha cabeça. Eu tive que ir para o hospital. Ou seja, por uma falta de atenção minha, né, eu tive ali um prejuízo, porque eu tive um corte na minha cabeça, eu tive que procurar um hospital e foi muito ruim para mim. Então, por falta de atenção, né, e por falta também dos engenheiros que fizeram aquela obra ter feito, né, essa observação, porque eu poderia processar o shopping, né, e ele seria obrigado a me dar uma indenização muito alta se eu quisesse. Mas como assim, faltou atenção por minha parte também, eu nunca fui ambicioso para esse meio. Mas se fosse uma pessoa assim que tivesse um pouco de ambição, ele abre um processo contra o shopping e ele é obrigado a indenizar, porque foi algo ali que foi feito e o risco de acidente ou o perigo, né, estava iminente. As pessoas que passam por aquele local, acredito eu que eu não fui a única pessoa que machucou naquele lugar, acredito eu que muitas outras pessoas machucaram ali, por falta de atenção, certo?
a gente sabe que os fins não justificam os meios. Porém, né, se a gente tiver um pouco mais de atenção, né, observar por onde anda, observar quando for descer uma calçada, observar nas calçadas tem muitas fossas, observar se essas tampas não estão quebrando, né, para não correr o risco de você pisar numa tampa dessa e cair dentro de uma fossa. Então, existem as possibilidades? Sim, né, existem com certeza. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter essa percepção, né, de estar observando ao nosso redor. Bom, no sistema de gestão integrada é importante ter conhecimento sobre as normas, pois a sua aplicabilidade se dá em qualquer área da atuação, seja ela administrativa, ambiental e de segurança da qualidade. Então, se você, por exemplo, for atuar na área, né, como um técnico de segurança do trabalho, ou se você vai trabalhar na gestão juntamente com o técnico para desenvolver, né, alguns tipos de cronogramas ou cronogramas de prevenção de acidente, você precisa conhecer, né, as normas, que é a NR4, NR6, NR7 e NR9. Todas elas, né, vêm aqui te ajudar ou te auxiliar a desenvolver esses relatórios de prevenção de acidentes. Há muitas empresas que até mesmo disponibilizam IPIs, aqueles que visitam as suas instalações. Há muitas empresas até mesmo disponibilizam EPIs àqueles que visitam suas instalações. Aqui no caso de auditorias. Isso mostra que prezam por seu sistema de qualidade, saúde e segurança, também pelo próprio meio ambiente. Tudo está relacionado, querendo ou não. Vamos conhecer então um pouco sobre cada uma dessas normas reguladoras. Então nós temos aqui a NR4, NR6, NR7 e NR9. Essas são as principais NRs a serem seguidas para a implementação de um serviço de gestão integrada, que vise a segurança e saúde do trabalhador e a responsabilidade social da empresa. Para conhecer melhor as normas reguladoras, acesse o site. Até nós temos aqui o site do Ministério do Trabalho, né? Não apareceu aqui não, mas depois, se vocês quiserem, eu passo essas normas para vocês conhecerem. Mais à frente a gente vai estudar um pouquinho de cada uma delas. A gente não vai aprofundar porque senão a gente fica muito tempo só nas NRs, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre cada uma delas mais à frente, quando a gente concluir esse estudo que estamos fazendo. Aqui nós temos as classificações de perigos e riscos. Muitas pessoas acham que o perigo e risco são a mesma coisa, mas há uma grande diferença. Bom, nós temos aqui o perigo. Perigo é considerado uma situação que pode acarretar algum tipo de dano à integridade física da pessoa, como, por exemplo, lesões ou doenças. Também pode gerar algum dano material a instalações e equipamentos. O perigo pode gerar o acidente. O risco é quando uma determinada situação pode acabar gerando algum acidente. O termo envolve probabilidades, ou seja, uma ameaça quando se está exposto ao perigo. Bom, aqui nós temos uma imagem. Vocês conseguem ver bem essa imagem? Agora eu quero a participação de vocês. Vocês conseguem ver a imagem? Sim. Vamos analisar essas duas imagens. Aqui na primeira imagem, como é que está o ambiente de trabalho? Pode falar, pessoal, o que vocês veem nesse ambiente de trabalho? Inúmeros riscos. Chão molhado. Olha aqui, isso aqui, esse carinha aqui. Olha aqui a tampa do esgoto aberto, ele carregando uma pilha de caixas, o rosto dele está escondido. O que acontece quando a pessoa está passando por isso aqui? O que vai acontecer? Ele vai levar uma queda.
Aquele ali, onde ele está fumando? Olha lá a placa. Olha aqui onde ele está fumando. Esses dois carinhas aqui conversando. E olha o que o outro está fazendo aqui. Colocando um boneco em cima do armário que já está penso para o lado aqui dos outros dois. O que vai acontecer? O acidente aqui está iminente, né? E esse aqui com a escada na vidraça? Onde ele colocou a escada? Nos vidros. Para poder limpar. Vocês acham que isso vai dar certo? Certeza que não. Olha aqui o outro, né? O operador aqui da máquina, né? O operador está trabalhando e o outro carinha está ali fazendo manutenção na máquina. Pode isso? Fazer manutenção na máquina em funcionamento? E Pode aí, não, professor. olha o outro aqui. Esse carinha aqui correndo. E o que tem aqui na frente dele? Uma poça de lama, né? O que vai acontecer? O capacete dele até ficou para trás, o cara é careca. E essa moça, com as duas mãos ocupadas, e tem uma poça d'água aqui na frente dela. Então, quando você entra num setor de trabalho, esse carinha arrastando aqui uma empilhadeira, e olha o que tem na frente dele e ele está olhando para a empilhadeira. Quando ele chegar aqui nessa poça d'água, o que vai acontecer? O perigo aqui está iminente em todos os casos, né? O perigo aqui está visível. Então aqui, quando a gente olha para uma imagem dessa, você fala assim, não, aqui o perigo de morte constante. O perigo de morte, de acidente aqui é constante. É como você olhar para uma avenida movimentada, por exemplo, a Avenida Paulista, como você olhar para uma... vou mais perto ali em Rio Verde, Avenida Presidente Vargas, lotada de carros, subindo e descendo. Se não tem uma faixa de pedestre para que o pedestre possa atravessar a rua, o risco ali, o perigo, né, de acidente é iminente. Aí como que a gente faz para eliminar esse perigo de... Porque aqui a gente sabe que vai acontecer acidente aqui o tempo todo, um ambiente desse. Então a gente vem, faz uma análise do ambiente, o que nós podemos fazer para eliminar os perigos aqui? Porque assim, o risco, né, é iminente. O perigo já está aí, né, já está acontecendo. É perigoso, vai acontecer. Agora, se a gente não conseguir eliminar 100%, a gente pode pelo menos controlar o risco de acidentes. De que forma? Aqui na segunda imagem, a gente pode observar que há perigo, sim, mas está controlado. A gente fala que aqui há o risco, mas o risco está controlado. Nós eliminamos os riscos de acidentes. 100%? Não. A gente sabe que não está eliminado 100%, porque aqui o operador está trabalhando com máquina, o outro está trabalhando com máquina. Pode acontecer acidente? Pode. Esse carinha aqui está trabalhando com empilhadeira. Pode acontecer um acidente com ele aqui? Pode acontecer, mas os riscos aqui estão controlados. Tem risco? Tem. Porque é uma área de trabalho. É uma área perigosa. Agora aqui o perigo é iminente. Quando a gente fala de perigo, né? Vai acontecer. Está perigosa a área. Aqui não é uma área perigosa. Digamos assim, é uma área que tem riscos, mas não é perigosa. Aqui já é uma área perigosa. Porque aqui o acidente aqui já está visivelmente, vai acontecer a qualquer momento. Né? Vai acontecer vários acidentes. Aqui não. Aqui o risco já está controlado. Nós não temos nenhum perigo aqui. Aqui está bem tranquilo, não está um ambiente perigoso, porque o esgoto está tampado, não tem ninguém fumando, o cara não está colocando um boneco lá em cima do armário, não tem ninguém aqui com escada na vidraça, o operador, não tem ninguém fazendo manutenção na máquina, o operador está trabalhando com tranquilidade. Então a gente pode dizer que a gente fez o quê?
controle do risco. Nós eliminamos o perigo e controlamos os riscos. Entenderam? Então aqui é perigoso, aqui tem risco, aqui já não tem perigo. Aqui o perigo é iminente. Aqui não tem perigo, mas tem riscos? Sim, mas nós eliminamos, né, boa parte desses riscos ou controlamos esses riscos de acidentes. Fazendo o quê? Organizando o setor. Vocês compreenderam? Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Identificar perigos é algo de extrema importância. Ó, vamos identificar os perigos da primeira imagem? Quais são os perigos que nós temos aqui? Vamos lá, pessoal, quero ouvir vocês. Tem um homem aí mexendo com solda e não tá nem usando aquele coisa que eles colocam no rosto, nem para proteger a visão dele. Não está usando máscara, não está usando as luvas, não está usando o avental, que ele precisaria estar usando, o capacete, né? Tudo isso ele precisava usar para poder fazer esse serviço, né? Pode observar que ele está totalmente exposto, ó. Vamos lá, pessoal, mais alguém arriscaria identificar um perigo aqui, uma zona de perigo? O extintor deveria ficar livre, não? Oi? O extintor deveria ficar livre ao acesso. Isso, parabéns. Tá vendo aqui? O extintor tá tampado. Tem uma pilha de caixas aqui tampando o extintor. E se pega fogo? Como é que a gente vai fazer para pegar esse extintor ali que está escondido? Não pode, isso aqui não pode. Na segunda imagem, pode observar que o extintor está livre e tem uma faixa vermelha no chão. Naquela faixa vermelha não pode colocar nada, ele tem que estar livre caso você precise apagar algum tipo de incêndio. Parabéns, boa colocação. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, identificar os perigos aqui. Um jornal que tem ali no chão, perto do rapaz que estava carregando a brincadeira. Ele está carregando a cadeirinha aqui e parece que caiu um jornal, né, ali no chão. Os rapazes ao redor dos operadores lá trabalhando, tirando a atenção deles. Isso, exatamente. Né, conversando com o operador no momento que o operador estava fazendo um serviço. Sem contar que a gente pode observar que a máquina está ligada, né? O operador ali com a máquina ligada. Esse carinha aqui correndo no ambiente de trabalho. Uma pessoa em cima do sofá, perto do rapaz que está soldando. Não, eu acho que é o próprio soldador, né, que está sentado aqui fazendo a solda, só que ele está sem máscara. Pode observar que na segunda... parte de cima, nessa parede aí do soldador, lá em cima. Ah, é verdade, aqui em cima, né? Aonde a pessoa está sentada ali, olha o risco que ela está correndo, porque não tem corrimão aqui, ó. Deveria ter o quê? Corrimão, uma proteção. Imagina se essa pessoa dorme aqui, assusta, ela vai cair lá embaixo, em cima da cabeça do homem. Boa colocação. Todo local alto precisa ter corrimão, pessoal. Não pode, nenhuma hipótese, um local alto como esse daqui permanecer sem o corrimão, sem a proteção. Tem que ter proteção. A pessoa atrás da janela lá, que o rapaz está limpando. É verdade, olha lá, duas pessoas lá, né, curiosas lá, né, de trás da janela. Imagina se essa janela quebra aqui. Aí corre alto perigo, né? Ele. O perigo. Pode falar. Essas pessoas aqui correm risco de morte ali, ó. Se uma janela dessa aqui quebra, um caco de vidro desse aqui passa no pescoço.
Verdade. Mais alguma observação, pessoal? Bom, professor, se aquele rapaz que está fumando ali deixar o cigarro aceso cair ali e explodir tudo, eu acho que já acabou todos os riscos, porque não vai haver nem pessoas. Nem prédio, né? Nem o prédio não vai ficar de pé, vai acabar tudo de uma vez só, né? Tanto de dinamite que tem lá, ou de barril, né? Aquilo ali deve ser barril de petróleo. É barril de petróleo, misericórdia. E o cara lá fumando em cima do barril. E tem lá, né, a placa, proibido fumar. Vocês já viram no dia a dia de vocês esse tipo de situação? Demais. Acontece muito, né? Mecânico principalmente. Eu já vi muito mecânico. Ele tá lá consertando o carro tem gasolina, álcool espalhado para todo lado e ele consertando o carro com um cigarro na boca. Então, pessoal, o que que nós fizemos aqui? Então, nós identificamos, né, os perigos. Isso aqui é muito importante, né, você identificar os perigos. Você já parou para identificar os perigos dentro da sua casa? Parou para observar? De vez em quando eu paro assim e começo a observar dentro de casa. Esses dias eu peguei um guarda-roupa ali quase caindo tudo em cima da cabeça dos meus filhos. Porque o guarda-roupa, esses guarda-roupa de hoje, eles vai criando umidade. E aí os pés dele começam a abrir, começa a quebrar. Quando vê que não, esse negócio está caindo em cima da cabeça da gente. Então eu identifiquei que o guarda-roupa estava quase caindo, né? E aí eu fiz o que? Eliminei esse perigo, né? Eu dei um jeito de trocar o guarda-roupa. Então é importante a gente estar observando. Pessoal, fios de eletrodomésticos, é sempre muito importante vocês observarem o fio, porque hora ou outra ele começa a quebrar. Com o passar do tempo, esse material de plástico ele começa a quebrar, trincar. E se você não observar, corre um grande risco de você levar o choque. Alguém já levou choque com fio de ferro de passar roupa, ventilador, liquidificador, batedeira, geladeira? Eu cabo, aquele cabo que vai atrás, estourou e eu tava passando. Queimou meu braço. Olha aí. Então, A roupa também já aconteceu comigo. Eu fiz uma mudança e carreguei a roupa e montei. E dormi. Quando eu acordei, o guarda-roupa tava caindo por cima da cama, um barulhão. Aí depois que nunca mais, esse guarda-roupa que a gente compra é muito fraco, muito frágil. Aí toda vez que eu compro um guarda-roupa, eu mando fazer de madeira. Os pés. boa ideia. Alguém mais já teve uma experiência ruim dessa, pessoal? Porque, tipo assim, que acaba mais é os pés do guarda-roupa. É verdade. Bom, aqui as portas aqui costumam cair também, sabe? Porque eu tenho um menino e ele costuma abrir a porta assim, sabe? Ele joga a porta do guarda-roupa como se fosse um objeto, tipo assim, de vez em quando tem que estar trocando. A porta não aguenta muito tempo não, a mãozinha dele é meio pesada. Bom, alguém teve algum tipo de experiência dessa forma, pessoal, também? Com cabo de ferro de passar roupa? Jennifer? Bom, quando a minha filha era pequena, eu morei em uma casa, já tinha uns 2 anos mais ou menos. Eu morei em uma casa onde as tomadas eram tudo embaixo. E tinha uma tomada que ficava na área. Não sei a ideia de uma pessoa de colocar uma tomada embaixo na área, próximo ao portão e à porta da sala, do lado de fora. Então, eu estava com um cortador de unha, e ela tomou esse cortador de unha da minha mão e enfiou na tomada. Só que eu consegui
tirar da mão dela antes que ela aprofundasse o cortador de unha, né? Que ela colocou aquela partezinha que limpa. E aí ela levou um choque e até hoje nunca mais ela nem beira a tomada. Ai, graças a Deus que ela não ficou, não teve assim problema mais grave, porque a tomada, ela, em alguns casos, né, a pessoa fica pregado lá, entendeu? A pessoa não consegue se soltar. É muito perigoso, gente, tomada. É Sim, ela só, uma prima minha, ela quando só ela... começou, ela só encostou, né? Ela nem chegou a colocar o negócio, só que como é ferro, né? O cortador, acho que deu a puxada na descarga elétrica e pro rumo do cortador. Aí eu tirei, bati na mão dela e aí ele caiu no chão. Mas ela levou um leve choquezinho. Então, olha para vocês verem, é muito perigoso. A Ana Clara também escreveu aqui no chat, né, dizendo que quando ela era menor, né, ela foi passar roupa, estava um pouco molhada e levou um choque no ferro de passar roupa. Tá vendo? É perigoso, pessoal. Muito perigoso. Eu tinha uma prima, ela era criança e ela fez o quê? Ela tirou o cabo do som. O cabo estava ligado na tomada, ela foi no som e desconectou do som. Aí ele fica duas pontas, mais ou menos assim, que é onde ele encaixa, né, no som. E o que que ela fez? Pegou aquele cabo e colocou na boca. O pai dela tinha o costume de dizer que, assim, a gente fala que os pais às vezes falham, né? O pai dela pegava o cabo e falava assim, eu vou ligar o cabo na tomada, e pegava o cabo e colocava no nariz da criança. E aí um dia o pai não estava em casa, ao invés da criança pegar o cabo lá fora da tomada e fazer como o pai fazia, ela fez ao contrário, ela tirou do som e colocou na boca. E ela ficou pregada, porque lá ela pegou o positivo e o negativo, que deu uma descarga elétrica tão grande nela, ela ficou gaga, a menina. Então hoje ela tem muita dificuldade de falar. Ela vai falar, ela gagueja assim, gagueja, aí ela custa conseguir falar. E isso aconteceu lá, né, por uma falta de distração, uma falta ali do pai, né, de fazer aquilo ali. Então é muito perigoso, pessoal, muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado. A questão dos aparelhos, a gente tem que estar observando para ver se esses cabos não estão cortando, né? De vez em quando, pega os aparelhos aí de sua casa, né, e olha os cabos para ver se está tudo normal. Observa a tomada, se não está solta, tá? Porque é muito perigoso. Tem coisas que não dá para voltar atrás. Então a gente tem que prevenir. Eu costumo dizer que na empresa nós temos ali o nosso chefe, nós temos as pessoas ali, técnicos de segurança do trabalho, os cipeiros, eles estão sempre observando, nos chamando a atenção. Mas na nossa casa é nossa responsabilidade, então nós temos que fazer, né, como nós fizemos essa observação nessa imagem e encontramos, né, vários riscos ali, ou vários locais que poderia causar acidente, a gente pode fazer isso dentro da nossa casa também, né, dar uma observada se não tem alguma coisa que corre o risco de causar um acidente com a gente, com os nossos filhos, com a nossa família. É interessante a gente observar isso, né, para evitar. Então é prevenção de acidente. Alguém deseja falar? Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Para isso, é preciso ter conhecimento das atividades realizadas na organização, assim como dos produtos e serviços que oferecem algum tipo de risco capaz de ocasionar um acidente e até mesmo doença no trabalho. Dentro da classificação de risco, devemos observar sua gravidade com relação à atividade exercida, sua respectividade à aceitabilidade, bem como respeito à legislação. Então, tudo que nós formos fazer dentro de uma empresa, nós temos que respeitar a legislação, nada fora da legislação. E para que isso ocorra,
devem-se observar não só as atividades diárias, mas também aquelas esporádicas, realizadas por contratos de terceirizados, né? Às vezes a gente fica preocupado só com os funcionários da empresa, esquece de preocupar com os terceirizados. Então a gente tem que estar atento a isso também. Tanto os nossos funcionários de forma direta, como os funcionários de forma indireta, a gente tem que preocupar com a saúde dessas pessoas, independente deles não estarem ligados, né, diretamente à empresa, mas a gente tem que preocupar com a saúde deles. Os riscos são classificados em graus, tipos e cores. O grau varia de 1 a 4, conforme a atividade exercida. Bom, nós temos aqui uma classificação de risco. Ela é classificada por cores, né? E essas classificações de risco aqui, geralmente elas são muito utilizadas dentro das grandes empresas para mapear os locais, né, que tem esses riscos que a pessoa pode estar exposto, né? Ele tem que ter consciência de que há os riscos e ele tem que ter consciência para ele evitar que os riscos não venham ocasionar um acidente, né? Então ele tem que preservar essa área como ela está sendo preservada para evitar algum tipo de acidente. Aí nós temos aqui considerado leve, grau 1 de amarelo, considerado médio, grau 2 aqui de rosa, considerado alto, grau verde, e azul considerado muito alto. Então riscos, né, começa aqui leve, médio, alto e muito alto. Os riscos seguem uma tabela de classificação determinadas pela NR4 e também pela tabela de classificação nacional de atividades econômicas. Esta é uma subclasse de padronização da Receita Federal. Nela descreve-se os graus de riscos permitentes a cada função, contribuindo para a melhor dos sistemas de gestão. Então, toda a classificação de risco, né, ela é classificada dentro da NR4. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa NR, eu vejo assim, que há uma certa importância de falar sobre elas, para que vocês aprendam um pouco mais, né, sobre esses riscos e como evitá-los. As cores também são representativas dentro da escala de classificação dos riscos. Cada cor representa um dos diferentes riscos existentes. Riscos econômicos são representados por cor amarela. Riscos químicos, deixa eu ler de novo isso aqui. Riscos ergonômicos são representados pela cor amarela. Riscos químicos pela cor verde, vermelha. Ergonômicos são representados pela cor amarela. Riscos químicos pela cor vermelha. Riscos biológicos recebem a coloração marrom. Riscos físicos, a cor verde. E riscos de acidente ou mecânicos, né, de acidentes mecânicos, tem a cor azul. Com essas cores fica mais fácil para a população e também para os colaboradores de uma empresa de modo geral visualizar os riscos. Aí aqui tem, né, de forma mais transparente para que vocês entendam, classificação dos riscos por cores. Riscos físicos, cor verde, são indicados pela cor verde, inclui ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim. Ah, tá, porque ele deu um tilt aqui, eu pensei que ele tinha fechado, mas tudo bem, então vamos continuar. Então nós temos aqui os riscos físicos, vou repetir novamente, são indicados pela cor verde, inclui ruídos, barulho, né, muito alto, vibrações,
quem trabalha aí com motosserra, com roçadeiras, tem que estar atento a isso aqui, né? São ruídos, vibrações, a questão das radiações, frio, calor, pressões anormais e umidade. Tem a área muito fria, tem outras áreas que faz muito calor, então essas áreas, né, levam a essa classificação na cor verde. Riscos químicos são indicados pela cor vermelha, inclui poeira, fumos, névoas, neblina, gases, vapores, produtos químicos. Riscos biológicos são indicados pela cor marrom, inclui vírus, fungos, bactérias, parasitas, protozoários e bacilos. Riscos ergonômicos são indicados pela cor amarela e inclui esforço físico, levantamento, transporte de materiais, postura inadequada, controle rígido de produtividade, monotonia, a repetitividade, que é aquele trabalho repetitivo, né? E jornada de trabalho longa. Essa questão desses riscos ergonômicos aqui são os que mais, né, o que mais acontece, principalmente nas empresas familiares. Esses outros, geralmente nas empresas, né, esses riscos biológicos, químicos, físicos, geralmente são nas grandes empresas, nas grandes indústrias. Agora, esse ergonômico, isso aqui acontece dentro da nossa casa, isso acontece nas pequenas empresas, né, principalmente empresas aí de material de construção, empresas de produtos agropecuários, vai acontecer muito isso daqui. Então, a gente tem que estar atento a esses riscos, né, para não prejudicar a nossa saúde. E risco de acidentes. Esses aqui também, geralmente, são nas grandes indústrias, né, grandes empresas, que tem mais esses riscos aqui. São indicados pela cor azul, inclui arranjo físico, máquinas e equipamentos, ferramentas inadequadas ou com defeitos, eletricidade, incêndio, animais peçonhentos. Geralmente quem trabalha no campo tem os canavieiros, produtores de soja, correm o risco, né, também de ter esse tipo de acidente nessa cor azul. Para ajudar na classificação dos riscos existentes no local de trabalho e também para os colaboradores das empresas, para que os colaboradores da empresa saibam os riscos a que estão expostos em determinados setores, é elaborado pela CIPA, Comissão Interna de Acidentes, ou pelo SESMIT, um mapa de risco. Vamos voltar aqui. Às vezes eu dou uma parada para receber algum aluno que está chegando, viu, pessoal? Então é feito esse mapa de risco. E dentro desse mapa de risco, né, a gente, depois que ele é elaborado, a gente vai fazer um treinamento com os nossos colaboradores para apresentar esses riscos existentes em cada setor e que todos estejam conscientes, né, de cada risco que ele corre dentro de uma empresa. A gente sabe que há riscos aí até de morte. Então, principalmente quem trabalha como eletricista, por exemplo, né? A gente já viu aí quantos e quantos eletricistas tiveram acidentes fatais, porque a eletricidade é algo muito, muito perigoso. Então, a pessoa tem que saber, ele tem que ter o conhecimento do risco que ele está exposto dentro daquela empresa. Esse mapa de risco identifica, avalia e determina formas de controle e prevenção de acidentes. Então, esse controle, né, e prevenção de acidentes é aquela questão que eu disse a vocês. Nós temos que avaliar o ambiente, observar quais são os riscos, os perigos eminentes que há no ambiente, para a gente fazer o quê? Eliminar esse perigo, né?
se não 100%, mas pelo menos uns 90%, né, desse risco. No mapa aparecem as cores de cada tipo de risco observado e também o grau de risco, pequeno, médio e grande. O mapa é realizado a partir da planilha, a partir da planta baixa da empresa, em que devem constar todos os setores. É feita uma análise de cada local dos riscos ou perigos ali existentes, que depois são classificados por grau. Poderá aparecer mais de um tipo de risco em um mesmo setor, e todos devem ser visualizados no mapa. Depois de pronto, ele deve ser exposto em um mural ou murais, né, ou locais apropriados e de fácil visualização para todos os colaboradores da empresa. Se você for trabalhar numa grande empresa, uma grande indústria, ou se você trabalhou, ou se você trabalha, você já vai olhar para esse mapa e já vai conhecer. Né, de cara você já conhece esse mapa aqui, porque todas as empresas aí de grande porte, né, elas têm esses mapas expostos, né, nos murais, para que todas as pessoas vejam quais são os riscos que elas estão expostas quando elas estão no trabalho dentro da empresa. Então nós temos aqui a simbologia das cores. No mapa de cores, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos de 3 tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui nós temos os vermelhos. Quando o círculo é pequeno, o risco é leve. Quando o círculo é médio, o risco é médio. E quando o círculo é grande, o risco é elevado. E assim funciona para todos, né, todos os tipos de riscos, né, riscos leves, riscos ergonômicos médio, riscos, né, risco ergonômico elevado, e assim sucessivamente. Podem observar que existe o risco leve, médio e elevado. Aqui nós temos uma outra tabela, né, que vai mostrar aqui o exemplo do mapa de risco. Por exemplo, o administrativo, né, é amarelo. Aí a gente vem aqui no amarelo, risco ergonômico elevado. Por que que o administrativo tem esse risco ergonômico elevado? Lembra do que eu disse para vocês lá atrás? Vamos retornar. Riscos ergonômicos são indicados pela cor amarela e incluem esforço físico, levantamento e transporte de materiais, postura inadequada. Esse aqui é que pega mais, né, para a questão da parte aqui administrativa. Posturas inadequadas. Por que que o risco é alto? Porque geralmente a pessoa ela fica muito sentada na frente de um computador e muitas vezes em uma postura inadequada. E aí o que que vai acontecer? Ela pode vir desenvolver um problema na coluna. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha na parte administrativa. Quando o nosso segundo filho nasceu, ela teve que fazer uma cirurgia na coluna. E o nosso médico, ele disse que provavelmente é porque ela ficava muito tempo sentada. Por isso ela desenvolveu uma hérnia na coluna. Então ela trabalhava na parte administrativa. Por que que o risco é alto? Por conta da postura. Às vezes a gente não consegue manter uma postura ali para que não venha afetar a nossa saúde. E a gente precisa pensar nisso, precisa observar isso para que não venha, né, sofrer nenhum tipo de transtorno aí futuro. Aí nós temos também a linha de montagem. Pode observar que os riscos, né, são todos altos. Nós temos aqui todos os tipos de risco numa linha de montagem, todos eles elevados. Tornearia e soldagem, pode observar que os riscos são elevados. Depósitos. E aí, se a gente observar, tem mais de uma bolinha, né? Não tem mais de um risco. São vários riscos envolvidos. Cozinha, tá vendo? Uma bolinha grande aqui. Dispensa, temos uma bolinha aqui. Isso aqui é questão do peso também, né? Postura, pegar peso na dispensa. Às vezes a pessoa quer pegar um fardo de arroz, fardo de feijão.
e aí ela vai sofrer, né, com a questão da postura, né, a parte ergonômica. Bom, aqui nós vamos dar uma pausa, né, para não ficar muito cansativo, nós já estamos aí praticamente uma hora de aula, então nós vamos dar uma pausa aqui para a gente fazer aqui algumas considerações com vocês, algumas ponderações. Bom, pessoal, hoje nós podemos aí conhecer, né? Conhecemos, né, um pouco mais. Muito bom, Jennifer. É bom, mas a gente é bom quando o assunto tá bom mesmo, que aí vocês ficam interessados e amanhã vocês estarão aqui. Amanhã não, né? Agora só na próxima semana. E a gente vai ter aula novamente. Na segunda-feira vocês estarão todos aqui, né, firmes e fortes, querendo aprender um pouco mais. Então, até aqui, né, vocês têm alguma dúvida? Querem comentar um pouco sobre o assunto? Vocês já têm um pouco de conhecimento nessa área? O que vocês acham? Pode falar, pessoal. Vamos participar um pouco. Quero ouvir vocês. Um de cada vez, viu? Não briga não pra falar, porque senão tumultua. Bom, voltando à questão, né, de verificação, eu vou pedir para vocês, eu até vou passar uma atividade nesse sentido. Vocês vão fazer uma observação no ambiente de trabalho de vocês, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você estiver morando com seu tio, sua tia. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma observação, né, e você vai identificar possíveis riscos ou possíveis perigos que podem ocasionar algum tipo de acidente dentro da sua casa, e depois você vai anotar para a gente. E aí você vai trazer na próxima aula. Você vai dizer assim, não, professor, eu consegui identificar dentro da minha casa um fio quebrado, eu consegui identificar um guarda-roupa com o pé quebrado, eu consegui identificar que a cama estava com a parte ali quebrada, já quase caindo, eu consegui identificar uma cerâmica quebrada, eu consegui identificar uma porta aqui com risco de sei lá, alguma coisa. Procure aí os riscos, né, que tem dentro da sua casa, aí, algum tipo de risco de acidente, né, até porque a gente vai evitar que esse acidente aconteça. Talvez você nunca fez isso, então você vai observar o seu ambiente de trabalho durante aí esse resto de semana, e observando o ambiente de trabalho, a sua casa, o que você faz, você vai identificar alguns perigos, né? Você vai encontrar alguns perigos aí dentro da sua casa, do seu dia a dia, nesse final de semana. Aí você vai anotar esses perigos e aí você vai fazer o quê? Eliminar. E aí você vai trazer para a gente, olha, professor, eu consegui identificar um perigo aqui assim, e consegui identificar um outro perigo ali, eu consegui identificar uma área perigosa, por exemplo, eu jogava água na casa, jogava sabão, andava descalço, e eu identifiquei que isso é um perigo tem um perigo muito grande de eu cair, quebrar um braço, quebrar uma perna. Então você vai identificar os perigos e na próxima aula você vai trazer para a gente conversar. Né? E você vai falar, olha, professor, eu consegui identificar isso, eu consegui identificar, né, um risco aqui, na empresa que eu trabalho, eu consegui identificar um risco lá, na escola que meu filho estuda, eu verifiquei que lá tem uma tomada exposta, eu identifiquei que lá na escola tem um fio que está perigoso. Aí você vai anotar e vai trazer para a gente poder debater na próxima aula, para a gente poder ter uma aula um pouco mais participativa,
né, para que vocês possam, né, se sentir mais tranquilos, mais assim à vontade, para que a gente possa, né, ter uma aula assim mais espontânea, mais alegre e que vocês possam aprender ainda mais. Quando a gente tem uma aula assim mais espontânea, mais alegre, que vocês participam, aí vocês aprendem muito mais. E eu gosto que vocês participem, né, dê a sua opinião sobre o assunto. Olha, professor, minha opinião é essa, eu entendo que deve ser dessa forma. E é sempre bom, né, opiniões diferentes, opiniões divergentes. Isso é muito bom, isso agrega valor, né, à nossa aula. A gente aprende mais, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vai ser um sucesso. Beleza? Alguém quer falar? Lá na mensagem do grupo tem mensagem, professor. Tem mensagem lá, não tem? Vamos ver as mensagens aqui. Deixa eu abrir aqui as mensagens. A Jennifer colocou, pode continuar, tá interessantíssimo. É um assunto muito bom. A Ana Clara, por que o almoxerifado tem risco químico? No almoxerifado fica guardado os produtos químicos, né, que são utilizados para fazer a higienização da empresa. Então, por isso que há esse risco químico no almoxerifado, porque há produtos, né, químicos, tem óleo, tem graxa, tem peças. Então, tudo isso são produtos químicos que pode trazer um prejuízo ali para a saúde do trabalhador, caso ele não faça ali a armazenagem correta daqueles produtos, não utilize luvas, máscaras, para poder estar manipulando esse tipo de produto. A Jennifer escreveu, pelo que eu entendi, então os riscos ele pode ser evitado. Agora o perigo é visível, porém não fazem nada para resolver. Então, a gente pode evitar. De que forma? Eliminando. Naquelas figuras que a gente viu, na primeira figura tinha um monte de perigo lá, não tinha? Por exemplo, o trânsito, a BR, aquela BR que vai para Goiânia ali, ela não é duplicada? Dentro da cidade, o que eles fazem para evitar que as pessoas sejam atropeladas? Eles fazem uma rampa, uma passarela, né? Uma passarela por cima da BR, para que as pessoas que vêm ali possam passar por aquela passarela, né? Por cima da BR, para evitar o que? Um acidente. Então ali nós temos um perigo de acidente o tempo todo. O que a gente faz? Vamos fazer uma passarela. Nós fizemos o que? Eliminamos o risco, o perigo, né? Aí você fala assim, tem risco? Tem, se uma passarela daquela quebrar, a pessoa vai morrer do mesmo jeito. Tem um risco, mas o risco ali está controlado. Então tudo que a gente faz é controlar, eliminar, é difícil eliminar 100%, mas a gente pode controlar. Aí nós temos aqui a Camila Santana. Aqui em casa tem uma tomada que está dando contato. Mandar arrumar. Verdade. Pessoal, é sério. Energia é um trem perigoso. Não tem volta não, tá? Pelo amor de Deus, manda arrumar essa tomada aí. Viu, Camila? Tem criança aí pequena na sua casa? Misericórdia. Tomada e criança é um... Misericórdia, não pode não. Energia é um negócio muito sério, viu, pessoal? Porque depois que você às vezes grudou ali, porque o que acontece? A energia ela pode te jogar e ela pode às vezes, por exemplo, se você encosta a palma da mão, você vai tomar um choque, mas você consegue sair. Quando você vai fazer um teste se um fio tem energia ou não, o que você faz? Vai com as costas da mão. Encosta as costas, tá? Não vai. Eu aconselho não fazer isso. Mas se você está num local e não tem como você sair, tem fios para todo lado, não tem como eu sair, o que você faz? Vai com as costas da mão. Vai te dar um choque? Vai, mas você consegue se soltar. Se você for com a palma da mão,
o maior erro das pessoas, às vezes, vai pegar no cabo, né, para colocar na tomada. Ele vai com a palma da mão aqui aberta. Quando ele leva o choque, o sistema nervoso dele faz o quê? Fecha a mão no fio. Ele não consegue abrir, porque o choque faz com que ele segure cada vez mais forte. Então ele não consegue se soltar. Se for as costas da mão, você sai tranquilo. Se for a palma da mão, você não vai conseguir soltar, porque o seu sistema nervoso aqui, ó, vai fechar no fio e ele não vai abrir. Por isso que é muito perigoso. É sempre importante a gente fazer o quê? Observar primeiro o cabo, se não tem nenhuma trinca, para depois a gente colocar esse cabo na tomada. Nossa, e a Camila tem um filho de 6 anos, mas a tomada fica longe. Aliás, fica longe de todos. Mas vou mandar arrumar aqui. Ok, parabéns, mandar arrumar esse negócio aí. É perigoso demais da conta, misericórdia. Às vezes fica no lugar alto, mas às vezes você está lá com... Nós temos aí hoje, né, vários rodos de fazer a limpeza de casa que tem um cabo de alumínio. A tomada é alta. Às vezes você está ali despercebida, você vai levantar o rodo aqui para poder arrumar o pano aqui no rodo. Às vezes você levanta ele e não vê que ele está indo no rumo da tomada lá em cima. Quando você vê, só leva o choque. Então é perigoso. Mesmo que esteja no alto, perigoso. Manda mais esse negócio aí. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Professor, por que que a classificação marrom não fica naquelas classificações de cores que a gente viu, os quadradinhos na risco 1, 2, 3 e 4? Vamos lá. A 1, 2, 3 e 4. Lá não é as NRs? Ah, tá. Aqui é o grau de... No caso aqui nós temos lá na 1, 2, 3... valores. Pode falar. Na classificação do risco por grau e valores. A classificação Isso. marrom não encontra. Não, ela não encontra aqui. Aqui a classificação por grau e valores. E aqui embaixo nós temos classificação dos riscos existentes. Aí a cor marrom. Pode observar que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece? Aqui nas cores é o grau de classificação. Alto, baixo, médio, leve, médio, alto e muito alto, certo? Aqui embaixo nós temos as cores, não é a mesma coisa. Dentro, por exemplo, dos riscos físicos, nós podemos ter ele médio, né? Podemos ter ele leve, médio, alto e muito alto. E dentro aqui dos riscos químicos, que vem de vermelho, nós podemos ter ele leve, médio, alto e muito alto. Entendeu? Dentro dos riscos biológicos, nós podemos ter ele médio, leve, alto e muito alto. Aí a classificação, no caso aqui, nós estamos classificando que existe esse tipo de risco, né? Risco físico, químico, biológico e ergonômico. Lá em cima é a classificação desses riscos, se ele é leve, se ele é médio, se ele é alto e se ele é muito alto. Entendeu? Ou ficou vago? Não, entendi. Eu vou postar aqui de novo eu vou compartilhar a minha tela para explicar para você e você vai entender melhor. Vai ver? Deixa eu compartilhar minha tela aqui que eu consigo mostrar para você. Ó, aqui nós temos classificação do risco por grau de valores. Então aqui nós estamos classificando se ele é um risco pequeno, um risco médio, um risco alto ou muito alto, certo? Essa classificação ela vai servir, né, para todos esses riscos aqui. Então ela vai servir para o risco físico. Então esse risco físico que nós temos aqui,
Ele é um risco leve, médio, alto ou muito alto? Aí vai depender do setor que está esse risco, entendeu? Aí, por exemplo, ele vai aparecer o risco na cor verde aqui dizendo, né, que há o risco de quê? De ruído, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais e umidade. Tá, mas esses riscos aqui, né, que aparecem aqui, eles são pequenos, médios, alto ou muito alto? Aí nós vamos classificar esse risco. Aí onde está a classificação? Está aqui. Aí nós vamos jogar essa classificação. Se for uma classificação alta, então vai aparecer ali do lado a classificação e ele vai aparecer em azul, porque é muito alto. Vai aparecer em verde se for considerado alto. A classificação vai aparecer na cor rosa ou vermelho, isso aqui, se for médio, e amarelo se for leve. Entendeu? Então essa classificação ela vai aparecer junto com a classificação dos riscos de cores, por cores, né? Então ela aparece aqui do lado. Digamos assim, que aqui nós temos os riscos físicos e ele é classificado como alto. Aí vai aparecer classificação, aí vai aparecer a cor dentro do risco aqui muito alto. Conseguiu compreender? Consegui sim, professor. Obrigada. De nada. Bom, então vamos interromper aqui, porque aí a gente vai dar continuidade nesse assunto aqui na próxima segunda-feira. A gente começa a falar aqui para realizar um mapa de riscos bem estruturado, é preciso seguir alguns passos. Depois eu vou pegar os ambientes, né? Vou pegar assim alguns ambientes e as suas classificações e vou trazer para vocês entenderem melhor essa questão de como faz essa classificação. Mais alguém quer falar? Jennifer? Não, por enquanto todas Não? as dúvidas foi tirado. Ok. Vamos aqui nas mensagens. Bom, aqui também já está tranquilo. Bom, pessoal, já que está tudo tranquilo, né, nós vamos encerrar a nossa aula aqui no Meet. Aí eu vou passar uma pequena atividade para vocês, como eu fiz ontem, né? Passei lá uma atividadezinha para vocês. Né? Eu vou passar mais uma atividadezinha aqui para vocês para reforçar esse estudo que a gente fez. E depois vocês entram lá e fazem essa atividade. Combinado? Combinado. Bom, eu desejo a vocês aí um excelente final de tarde. Desejo a vocês também um excelente final de semana e nós nos encontramos aqui no Meet na segunda-feira novamente. Um forte abraço a todos vocês. Obrigada. Obrigado, professor. O senhor também. Obrigado.